Fala galera, aqui nesse vídeo vamos aqui dar os palpites da 23ª rodada aí do Brasileirão. Já fazer aí algumas projeções para essa rodada aí em relação ao time do Botafogo. Essa rodada aí pode ser muito importante para o time aí do Botafogo. Então vamos aqui aos palpites. O Botafogo é o líder aí com 43 pontos. O Fortaleza, vice-líder com 42. Flamengo, terceiro com 41. Os dois aí com um jogo a menos. E o Palmeiras fecha aqui o G4 com 38 pontos. Igual o São Paulo, né? Que também aqui tem 38 pontos. Fechando o G6, Cruzeiro com 36 pontos. Então vamos aqui aos palpites para a 23ª rodada aí do Brasileirão, que já começa aí nesse final de semana. Partida aqui entre o Grêmio e Bahia, né? O Grêmio jogando em casa contra o time do Bahia, né? O Grêmio aqui que possivelmente, eu não sei, pode aqui até jogar com um time alternativo, né? Contra o time do Bahia, né? O Grêmio que venceu a equipe do Fluminense por 2-1, então possivelmente o Grêmio aqui vai jogar com um time alternativo, né? O Grêmio que já saiu da zona de rebaixamento. Se o Grêmio tivesse aqui na zona de rebaixamento ou próximo dela, que na verdade ainda está próximo, mas já saiu e tem jogos aqui a menos, então possivelmente o Grêmio vai dar uma prioridade aqui na Libertadores. Então eu vou colocar aqui um empate por 1-1 entre Grêmio e Bahia, né? Pelo fato, né, do Grêmio jogar basicamente não dentro de casa, né? Porque vai jogar aqui no Alfredo Jaconi, mas jogando lá no Sul. Então 1-1 Grêmio e Bahia. Atlético Mineiro contra Cuiabá. Atlético Mineiro também vai poupar alguns jogadores, talvez, porque empatou, né, com o São Lourenço pela Copa Libertadores, mas o Galo aí jogando dentro de casa é favorito para ganhar do Cuiabá. Então 2-0 para o Atlético Mineiro. Bragantino e Fortaleza, né, os dois times que estão na Copa Sul-Americana. Fortaleza empatou fora de casa, né, na Sul-Americana. O Bragantino perdeu dentro de casa para o time do Corinthians. Esse jogo aqui, acredito que um empate vai ser de 1-1, Bragantino e Fortaleza. Possivelmente, né, que o Fortaleza vai poupar alguns dos seus titulares para enfrentar o Bragantino. Então aí colocar um empate, Fortaleza e Bragantino 1-1. Mas o bom para o Botafogo seria aqui a vitória, né? Uma vitória do Bragantino, né? Vamos torcer aí para o Bragantino vencer o time do Fortaleza. Mas o meu palpite aqui vai ser de 1-1. Fluminense jogando dentro de casa contra o time do Corinthians, né? Possivelmente esses dois times o Fluminense eu acredito que vai com força máxima, né? Por conta que tá aqui na zona de rebaixamento. E o Corinthians também. Então vai ser um jogo aí dos desesperados, né? Para sair da zona de rebaixamento. Então acredito que os dois vão com força máxima. O Corinthians que venceu na Copa Sul-Americana. O Fluminense que perdeu na Copa Libertadores. Então aí vou colocar esse jogo aí, um empate 1-1 entre Fluminense e Corinthians. Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras que perdeu, né, no time do Botafogo, e o São Paulo que empatou contra o Nacional, né, fora de casa, né, e jogando pela Libertadores, oitavo de finais. Possivelmente também os dois times vai priorizar a Libertadores, então possivelmente esses dois times vão com um time alternativo, né? Então vou colocar aqui um empate 1-1. Esse jogo aqui tem cara de empate, 0-0, 1-1, né? Os dois times vão dar prioridade à Libertadores, possivelmente os dois times vão com um time alternativo, e esses dois times estão na briga aí pelo título, né, do Brasileirão, que daqui a pouco eu vou comentar aqui para vocês que essa rodada aqui pode ser muito boa para o Botafogo. Atlético Goianiense jogando dentro de casa contra o Internacional, né? O Internacional aí que venceu, né? Venceu o time do Juventude, né? Uma rodada aí atrasada do Brasileirão. Aí o Internacional aí avançou aí na tabela de classificação, ó, já é o 13º com 25 pontos. Vou colocar aqui uma vitória do Internacional por 1-0 contra o time do Atlético Goianiense. E aí, Criciúma jogando dentro de casa contra o time do Vasco, né? Vou colocar com empate. É um time chato, né, de vencer fora de casa, né? O Criciúma. Então vou colocar aqui um empate entre
Criciúma e Vasco. Esse aqui eu vou deixar para o final. Atlético Paranaense, né? O Furacão enfrentando o Juventude dentro de casa, né? O Juventude jogando fora de casa. Vou colocar aqui 1 a 0 para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que venceu aí, né? Pela Copa Sul-Americana. Vai jogar fora de casa. Mas vou colocar aí 1 a 0 para o Atlético Paranaense. E aí, Vitória e Cruzeiro. Vitória precisando, né? O Vitória precisando realmente da vitória. Vai com força total, né? Força máxima aí para poder estar vencendo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que está na parte de cima. Vou colocar aqui o empate, né? O Vitória jogando dentro de casa, né? Um time chato também de vencer, né? No Barradão. Então vamos ver aí. Acredito que pode dar um empate entre Cruzeiro e Vitória jogando aí no Barradão. E a última partida aqui, galera, ó, 6h30, Botafogo e Flamengo, clássico, né, no Newton Santos, domingo. Vou colocar aqui uma vitória do Botafogo por 1 a 0. Por quê que eu coloquei aqui uma vitória pro Botafogo? Primeiro que o Botafogo joga no estádio Newton Santos. E também porque o Flamengo perdeu, né, importantes jogadores aí, né, por lesão no último jogo aí do Flamengo, né, contra o time do Bolívar. Pedro saiu machucado. O Pedro, que é o atacante titular, saiu machucado. O reserva também se machucou, né, que é o Gabigol. E possivelmente, por conta que o Flamengo vai jogar na altitude, ele não vai com a sua força máxima. Ele vai colocar aqui um time alternativo. E possivelmente o Botafogo, se não for com a sua força máxima, vai poupar ali 1 ou 2 jogadores para essa partida, porque essa partida aqui é muito importante para o Botafogo. Então o Botafogo aí nessa partida tem plena condição de vencer o Flamengo, apesar de ser clássico, jogando em casa, basicamente com força total, né, força máxima, aí o Botafogo tem condição de vencer esse clássico aí contra o time do Flamengo e abrir vantagem em relação a ele. Depois dos meus palpites, olha só, galera, aqui como é que ficou a tabela de classificação. Botafogo com 46 pontos, Fortaleza com 43, Flamengo com 41, Palmeiras e São Paulo com 39 pontos. Olha só como essa rodada que é importante para o Botafogo. Se o Botafogo vencer o Flamengo, o Botafogo vai a 46 pontos, o Flamengo fica com 41, com um jogo a menos, e mesmo que ele vença o seu jogo a menos, que é contra o Internacional fora de casa, se o Flamengo ganhar do Internacional vai a 44, ou seja, iguala no número de jogos, mas não passa do time do Botafogo, fica com apenas aí 44 pontos. Por isso que esse jogo aí contra o time do Flamengo é importante, porque o Botafogo vai abrir aí uma boa vantagem em relação ao Flamengo, mesmo ele tendo um jogo a menos. E se ele vencer esse jogo a menos, ele não alcança o time do Botafogo. Então essa partida aí vai ser muito importante o Botafogo vencer para seguir em frente, né, aos rivais aí na briga pelo título, se manter na liderança e brigar aí até o fim pelo título do Brasileirão. Então essa rodada aí, 23ª rodada, apesar de ser apenas o início, né, do segundo turno, é muito importante na questão da briga pelo título. E temos aqui, né, o Fortaleza jogando fora de casa. Eu coloquei aqui um empate, mas vamos torcer para o Bragantino vencer o time do Fortaleza. E vai ter aí Palmeiras e São Paulo jogando também outro clássico, né? E possivelmente os dois vão estar poupando jogadores. Vamos torcer para um empate, mas possivelmente o Palmeiras, né, possa ganhar. Esse jogo aqui não tem muito cara de empate, né? Porque aqui eu acredito que o Palmeiras vai dar uma prioridade máxima para o confronto contra o time do Botafogo, né, na quarta-feira. Então, por isso que eu coloquei aqui o empate de 1 a 1, né? O São Paulo aqui empatou fora de casa, né, contra o Nacional. Então, o São Paulo vai jogar dentro de casa para decidir a sua vaga na Libertadores. Então, esse aqui, galera, são os meus palpites. Você pode estar deixando o seu palpite aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal Fogão Top para mais vídeos aí do Botafogo.